Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos. Professor Ítalo, aí com mais um conteúdo para vocês, mais uma aula. E a nossa aula vai ser sobre movimento circular uniforme. Vocês podem acompanhar esse conteúdo do livro, certo? Vocês vão ler o livro também, página 83 a 87, ok? Para que vocês possam ainda mais e mais ampliar esse conhecimento. Então, vamos dar início, né? Falar sobre movimento circular uniforme. Acontece quando sua trajetória é uma circunferência e um módulo de sua velocidade, na qual ela permanece constante no decorrer do tempo. Então você observa que nós temos aqui, né, uma circunferência, aonde nós temos esse corpo, essa bolinha que está aqui, ó, estou circulando, ela está em movimento circular, ok? Com uma velocidade constante, ou seja, uma só velocidade, né? Se ele está com a velocidade, um exemplo, de 40 km por hora, então essa velocidade ele vai permanecer até fechar os 360 graus da circunferência a 40 km por hora, ok? Então, é uma trajetória de circunferência, onde o modo da sua velocidade é constante, é a mesma velocidade. Em nosso cotidiano, é comum observarmos o movimento realizado por ventiladores, né, por rodas de carros e também pelo liquidificador. Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam o MCU, que é o movimento circular uniforme. Ok? Nós temos o caso aqui do ventilador, nós temos da bicicleta, né, onde temos os pneus que são circunferências, né, e eles, né, têm os seus movimentos circulares. Também nós temos aqui a roda gigante, né, nesse exemplo. Nós temos aqui o toca-discos, né? Toca-discos antigo, o movimento de um objeto fixo num disco que gira executa movimento uniforme. Se o disco gira com velocidade angular constante, então teremos um movimento circular uniforme, ok? Então você observa, né, nesse toca-discos, né, que você tem a basezinha, né, do sistema do disco, em que ele é um círculo, né, e que ele gira, né, com uma velocidade angular constante. Também nós temos o relógio analógico, né, os ponteiros dos relógios executam movimentos, também circulares, né, e também a uma velocidade constante, não comparando aos ponteiros, e sim ao movimento de cada ponteiro, dos segundos, dos minutos e das horas, ok? No parque de diversões, nós temos uma roda gigante, né? Ele tem o seu peso e executa esse movimento também circular, né? De forma constante. Os satélites artificiais são satélites grandes, né? De grandes altitudes, e podem executar movimentos, né, em torno da Terra, né? Então você tem, né, os satélites, por exemplo, você tem um exemplo aqui do planeta, você tem um satélite, um exemplo aqui, satélite, aí ele vai, né, manter esse movimento em torno da Terra, sendo que o movimento dele é um movimento circular, né? E ele permanece com a sua velocidade, né, também constante, uma mesma velocidade em círculos. Falar um pouco da frequência, né? Como a gente vai calcular a frequência. O número, para calcular a frequência, ele vai ser igual ao número de voltas que o corpo dá, né, que o móvel realiza, em função
do seu tempo, né? Em cada segundo, em cada minuto, em cada hora. Então, nós observamos aqui, anotem, né, essa formulazinha, onde nós temos F igual a N dividido por ΔT, onde F é a frequência, né, igual N, que é o número de voltas, dividido por ΔT, que é uma variação de tempo, ou seja, é o número de voltas em função do tempo, ok? Aí aqui nós temos exemplo para a gente exercitar, ok? Uma roda realiza 30 voltas em 5 segundos. Determine a sua frequência. Pronto. Para descobrir a frequência, nós já sabemos, né, que é F igual a N, que é o número de voltas, dividido pela variação de tempo, né? Que implica dizer que a frequência F vai ser igual, na questão ele disse, ele realiza 30 voltas, então nós teremos, o número de voltas é 30, dividido pelo tempo, que é 5. Então isso nos implica dizer que a frequência vai ser igual, aí você faz a divisão, 30 por 5, e nós vamos achar um valor 6, né, Hz, que é a unidade que mede, perdão, é um Z, é a unidade que mede a frequência, certo? Hertz. Exemplo 2. Uma partícula em movimento circular possui frequência de 1200 RPM. RPM é rotação por minuto. Determine a sua frequência em Hertz. Bom, a questão está pedindo o quê? Que a gente determine a sua frequência em Hertz. Primeiro, a gente vai descobrir, né, essa frequência. Temos que saber, né, o tempo que ele gasta, mas para isso, vamos descobrir a frequência. Que a frequência é igual, ele é circular, possui uma frequência de 1200 RPM, não é? Então, nós teremos, são 1200 voltas, né? 1200 voltas dividida pelo tempo, né? Aonde ele disse que ele é uma partícula em movimento circular, possui frequência de 1200 RPM, determinar sua frequência em Hertz. Então, a gente vai descobrir esse valor a cada hora, né? E nós temos uma hora, são 60 a cada segundo, perdão, que é RPM, né? É rotação por minuto. A gente divide por 60. Corta esse zero com esse. Aí eu divido 120 por 6. 120 dividido por 6 vai dar 20. Então nós temos 20 Hz, que é a frequência. Mas vamos descobrir quanto tempo ele leva para determinar essa frequência, né? Qual o tempo que ele leva? Aí eu posso usar essa seguinte fórmula. Anotem no caderninho de vocês. T, que é igual a 1 sobre F, que é a frequência. Esse T, gente, é o período, certo? Que implica dizer que T, que é o nosso período, vai ser igual a 1 sobre a frequência. A gente já descobriu no exercício anterior que a frequência é 20, não é? Então, implica dizer que o nosso período vai ser 1 dividido por 20. Aí você fazendo a divisão, você pode fazer a divisão para a gente não perder tempo aqui, né? Vai ser igual a 0,05 segundos. Então, ele vai realizar, né, essa rotação a cada 0,05 segundos, ok? Então, a sua frequência é 20.
E essa frequência vai ser realizada a cada 0,05 segundos. Bom, gente, aqui, né, a gente já tem o período, né, é o intervalo de tempo que o móvel gasta para realizar uma volta completa na circunferência, né? Anotem aí, T igual a ΔT sobre N. T é o nosso período, né? É o tempo que ele gasta para dar uma volta completa na circunferência, igual ao tempo gasto, né? Dividido pelo número de voltas. Ok? No sistema internacional, a unidade de período é o segundo, né? O período também pode ser calculado fazendo o inverso da frequência. Qual é o inverso, né? Inverso da frequência, nós temos T igual a 1 sobre F. Aqui é o inverso da frequência, ok? Pronto. Anotem também o inverso da frequência, T igual a 1 sobre F, que F é a nossa frequência. Bom, gente, aí aqui vai ser nossa atividade. Eu coloquei como exemplo, mas é a nossa atividade, certo? São 3 questões. Uma serra circular executa 10 rotações em 5 segundos. Determine o seu período e a sua frequência. 2. Um corpo efetua 600 voltas numa circunferência em 2 minutos. Determine a frequência em Hz e o período do movimento em segundos. Você vai usar aquelas duas fórmulas, né? Lembrando que na primeira aqui, você tem 10 rotações a cada 5 segundos. Então, você só tem aquela fórmula, primeiramente, que a gente trabalhou, que é F igual ao número de voltas dividido pelo tempo, não é? A2, nós vamos usar duas fórmulas, né? Nós primeiro temos aqui 600 voltas em um tempo. Então, primeiro você vai descobrir a frequência, né? E depois vai usar a segunda forma, que é aquela do T, né? Para transformar aquela frequência em Hz, que é a frequência invertida. Questão 3. Um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. Qual é o período e a frequência do movimento? Certo? Ele quer o período e a frequência. Então, você vai usar duas fórmulas, né? As duas fórmulas. Ok? Então, vai ser dessa forma aqui que você vai utilizar. Pessoal, essa é a nossa atividade. Tá bom? Essas 3 questõezinhas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no PV, entrem em contato com o professor. Não esqueçam, se identifique pelo seu nome e a sua turma, tá certo? E pode deixar a questão que a gente responde e tenta entrar em contato com você para solucionar tal questão, ok? Pois é, gente, é só isso. Um abraço e até a nossa próxima aula, ok? Um abraço a todos, gente.